E ali meu pai falava, faz isso. Eu falei, tem que fazer. Aí quando ele já mandasse fazer, amanhã você já fazia sem ele mandar. Né? Tinha que tratar dos porcos, tinha que tratar Mas não hoje que você tem que lembrar o menino 10, fazia a mesma coisa. Levantar. Meu pai não ia levantar. Fazia assim, todo mundo levantava. 4h30, 5 horas, todo mundo levantava. Ele falava. Aí acabou. Aí a gente via tomar café. Ó, você vai buscar vaca, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí, beleza? Mas você está com os dedos tudo na mão, não caiu nem. Não, nem caiu. Nós somos 10 filhos, nunca nem quebrou nenhum. Nós nunca quebrou braço, quebrou perna, sabe? E ele era estovado. Aí então o que acontece? Aí voltando só um pouquinho, aí meu pai botou a mudança, não tinha mudança não, era só os panos. E vinha para Monte Alegre. Aí atravessamos o Paranaíba, na ponte Afonso Pena. Foi um dos primeiros, assim, tinha uns 8 meses só que tinha inaugurado a ponte. E nós passou lá de carro de Antes bola. era balsa? Não, antes era balsa. Ou nem não tinha balsa. Não, mas eu acho que tinha balsa. Eu acho que tinha, eu não lembro. Aí meu pai conta como é que atravessou. Tinha que tirar os boi, descarregar o carro de boi e passava só 2 boi junto com o carro de boi. E os outros passavam a tocar, né? Porque ela encostava assim no chão, ó. Do Rio. Não, no Rio, a balsa. Essa ponte era cabo de aço. Por cabo de aço. Que você ia passando, a ponte ela ia baixando. por ela. Então não podia ter muito peso, né? Tinha que ter um peso. Aí vem também a coragem, né? Meu pai conta na inauguração dessa ponte, ninguém tinha coragem de atravessar o gado. Aí contratou um cara específico que criou um método de atravessar o gado. Ele mandou alguns gados manso na frente e o outro gado foi atrás. Aí fez o teste. Primeiro quanto gado caiu? Não, e o cara ganhou muito dinheiro, porque o governo e os outros ali davam era de cheque, sabe? Dinheiro dele ter feito isso, porque ninguém tinha coragem de atravessar. Sim, foi festa de mais de uma semana. Cara. Mas ninguém tinha coragem de atravessar lá. Ninguém tinha coragem. E não tinha essa ideia que o Luiz falou, dele pôr o gado manso na frente. Porque o gado de tocar, que você cria lá no gado, é uma coisa. E aquele gado que você cria ali na porta é outra coisa. Ele é mais manso. Ele é mais acostumado. Acostumado a te ver você todo dia. Agora um gado de 5 mil, 4 mil boi, não conhece a gente. É um gado perigoso. Aí o cara arrumou lá umas 20 vacas, foi atravessando e foi tocando a boiada e conseguiu passar a boiada todinha lá. 1.500 boi naquela ocasião. Era do Chiquinho Inácio. A ponte abaixando e voltando, abaixando e voltando. E toca na água e você... vamos embora. O boi refugava ali, tinha uns que refugavam, dava trabalho. Não era só assim. Não era todos. Mas ele venceu. Aí nós fomos para Buriti, com essa fazenda lá, meu pai comprou ela 1 ano para pagar. Não tinha dinheiro. Isso era a trama. Aí meu pai comprou lá 1 ano. Os fazendeiros ao redor, Leme, Chiquinás, tudo falou, não paga de jeito nenhum, não paga. Meu pai lá tinha 10 alqueiros assim, na Baixada, porque nós estávamos em cima da serra. Lá é o bico da serra, avistando em Tumbiara, para você ter uma ideia, né? De lá nós avistávamos em Tumbiara, as luzes de Tumbiara. Aí meu pai plantou esses 10 alqueiros lá e conseguiu pagar. Quando venceu o ano, o meu tio Chico morava lá em Monte Alegre, que é filho, o tio Chico é casado com a minha tia, que se chamava Floripa, sabe? Eu acho que vocês não conheceram ela, não, né? Não. Conheceu. E lá meu pai arranchou lá, nós agarramos lá, e todo mundo trabalhava. Não tinha nem, era tratar de porco. Por exemplo, nós ia para a roça, né? Aí chegava, já um ia tratar dos porcos, o outro ia apartar as vacas, o outro ia tratar das galinhas, era assim. Cada um com a sua função. Pegava lenha, levava a lenha para dentro, porque tinha o fogão e tinha que pôr a lenha assim no canto. E ali você via que estava faltando lenha, você já buscava a lenha, sabe? Isso era parte dos homens fazer, sabe? Os homens faziam essa parte aí. E cada um tinha essa função. Essa função, E é interessante que é o seguinte, vamos explicar um pouquinho a logística para você
que não conhecem um pouco essa parte da agricultura antiga, a agricultura mais, vamos dizer Familiar, assim, né? familiar, né? E meu pai conta que nas tarefas, se não fosse tudo bem engrenado, ia paralisar alguma coisa. Né? Se não tivesse a lenha, não ia fazer comida. Se não tivesse comida, não tinha comida para o peão. Porque tinha, assim, 5 a 10 peões trabalhando naquela lavoura ali, preparando, por exemplo, em agosto ia arar o chão, era tudo muito manual. Então tinha que se levar muita comida. A comida era um fator crucial. Então começava ali com o café da manhã reforçado, o almoço já servia 9, 10 horas da manhã, servia outro almoço ali 2 horas da tarde, e às vezes uma janta 5 horas da tarde. Era isso Quando mesmo. os peões chegavam, ainda tinha um lanche ali. Ó. E meu pai me falando que se não tratasse bem o peão com a comida, ele não voltava. Ele criticava outras regiões que não tinha que ganhar o peão pela boca. Aí o peão fala, não, o fulano lá rega muito, lá não é bom e tudo. E o salário no final do dia era 1 litro de manteiga. Era em troca do dia de serviço. 1 litro de manteiga, geralmente. Então você tinha que se fazer a manteiga, guardar a manteiga como moeda. Meu pai conta também que tinha que arear, lavar os baldes de leite, colocar ele no sol para não azedar o leite. No outro dia, tinha que lavar. Tinha que ter um milho próprio para dar para os bois do carro de boi, que chegava no final do serviço, a recompensa ali para os bois era um milho específico. Já um milho, porque no adestramento dava-se um milho, então já tinha um milho específico para durar 1 ano. Então, assim, toda a logística de uma fazenda era para sobreviver. Aí tinha que socar o arroz, para limpar o arroz, para poder ter a comida. Aí, quem tinha monjolo e tinha um moinho, era uma tecnologia na época, era uma tecnologia enorme para quem tinha essa tecnologia, quem conseguia construir. E o nosso avô era muito habilidoso, então ele construía essas coisas. Né? E como que é essa logística, pai? Fala mais um pouco dessa logística tudo aí. Eu falei, descreve para nós. Pois é, aí então, nós tínhamos um moinho lá também e tinha um mijolo. E aí a gente cuidava de tudo. Cada um cuidava de uma coisa. Então o mijolo socava o arroz, aí quando você ia lá e via que estava na hora de parar, que senão quebrava muito. Aí você tinha que tirar o arroz, pôr outro arroz ali. E aquele arroz você ia preparar ele na peneira. Aí era a parte da minha mãe e das minhas irmãs. Elas vinham com a peneira, sabe? Aí tirava os marinheiros. Os marinheiros é aquele arroz que não tirou a casca, pra você entender, né? Isso era todo dia. Aí chegava de tarde, todo mundo ia fazer algodão, por exemplo, fazer roupa, tinha o algodão. Aí tem que escatorar. Tinha tirar o caroço. Tirar o caroço. Ali, preparar o algodão para fazer a roupa. Isso é tudo engrenado. Manual. Tudo manual. Enquanto a minha mãe fazia a janta ali, você escaroçava um balaio assim, sabe? Tinha um balaio de pós-produção. E não perdia tempo, porque, por exemplo, nós ia 6 horas para a roça trabalhar, por exemplo, fazer o serviço. Nessa época, tinha que moer a cana. Aí, nós estava 3 horas da manhã para moer a cana. 6 horas você tinha que estar lá no serviço. Ó. E tinha outra equipe que estava tirando leite. E quer dizer que aquele negócio de fazer a garapa não era serviço. O serviço você vê que está. Você vai dar 3 horas. E aí o outro tirando leite. Quando era 6 horas, a gente já trazia o leite ali, punha ali, e minha mãe se virava. Sabe? Tinha as agregadas, que é pessoal que. Os agregados, aí minha mãe buscava aquelas mulheres, sabe? Porque minha mãe não dava conta sozinha, meus meninos. Ela era muito serviço, era muita coisa. Nessa época, eu tinha que fazer polvilho, você tinha que buscar a mandioca, descascar, ralar. E ela assim. Já tinha que buscar o ovo, matar o frango, preparar o almoço. Então era um serviço assim constante e domingo a sábado. Domingo era devagar, não ia para a roça, mas tinha o serviço da porta que tinha que fazer. Daquela manutenção. Então você nunca ficava sem livre. Ficava sem. Tinha que buscar água. Buscar água. Se tivesse cisterna aqui lá tinha o rego d'água. O rego d'água passava assim, você tinha que buscar água lá, ou senão você tinha que ir lá lavar as coisas. Era assim
Era assim uns, como é que fala? Uns 30 metros, assim, mais ou menos, sabe? Agora, nessa época de cisterna, foi mais na frente. Aí lá tinha o rego d'água, aí buscava água abundante mesmo, sabe? Então, ali, cada um fazia uma coisa. Por exemplo, galinha, por exemplo. Minhas irmãs, isso aí às 10 horas, hora 10, assim, ó, catando ia nos ninhos, sabe? E pegava o ovo. Porque se você não pegasse o ovo hoje, e ela botasse amanhã, aquele ovo que estava lá já não é um bom ovo. Ele já perdia A a qualidade. qualidade do ovo. Você Já tem acho tudo que isso. Como tinha o galo, o depois ovo de já três, estava. Depois de 3, 4 dias, Qual o o ovo nome do ovo que tem o galo e o ovo que não tem o galo? Não, aí essa parte. Porque ele está fecundado, não é não? Não, mas não, peraí. Tem o ovo que a galinha bota sem o galo, aí ele não é faculdade. É isso aí. Sem o galo. Aí colocou o galo, todos eles Não, Mas nessa época todos não era com galo. Não, tudo mas- era com galo. Tudo era com galo. Tudo era com galo. Mas se qualidade esperasse do muito, ovo. ele ia dar. Não, mas Ele ia A questão é a fermentação É, a interna. qualidade do ovo, né? A Porque qualidade. o ovo você tem que pegar ele, botou o ovo, você tem que tirar ele. Porque a galinha vai botar o outro ovo, aquela quintura dela ali já tirou a qualidade do Meio que ovo. choca. É. Mesmo dá um início do choque. É, Aí choque. aquele ovo realmente ele não vai, ele vai gorar. Porque ficou no meio da estrada. Aí a É galinha melhor sai. você deixar ele. Não, aí o que acontece? Você tem que juntar aquele ovo. Quando a galinha emperrear, você tem o ovo limpinho para pular. Aquele ovo próprio. O ovo, você já recolheu o ovo, aí você leva o ovo e põe na galinha. 10, 11, 12 ovos. Era outro trabalho. Aí não gora nenhum, não Você gora. vê, se a gente fosse comparar hoje, é praticamente uma microempresa que tinha 20, 25 Aí funcionários você escolhia. e tinha 60 funções para fazer. Porque você tinha que deixar uma quantidade de ovo nascer. Aí nesse ponto aí, você reunia uma quantidade e deixava ele nascer. Não, como é que é? Porque você tinha que continuar o galinheiro aí. Isso, ele separava a quantidade para ser chocado. Aí você Não, mas separava essa a quantidade qualidade pra você chocar. Não podia comer não. tudo, né? Não, e outra coisa, eu não punho o ovo para chocar pequeno. Tinha o tamanho dele. Saiu Você escolhia os ovos maiores para sair. Sair é a mesma coisa de Controle de qualidade. Controle de qualidade. O arroz também. Vai plantar o arroz, meu pai separava o arroz da planta. Não, esse aqui é da planta. Ó. Era um feijão, tudo era separado, antecipado da época. Você já tinha que planejar o tanto de arroz que você ia plantar, 3, 4 sacos, aí você já guardava aquilo ali. Entendeu? Quando colhia. Era assim, era um trabalho. Se você não fizesse assim, quando chegava a época, você não tinha arroz Se de você for planta. pensar hoje, eu acho que 5 quilos de arroz era pouco para essa turma. Sim. Né, pai? Era 5 quilos para lá. Para lá, ué. E o arroz E era primeiro. 15, 20 ovos, 2, 3 galinhas. É. Né? Não, mas o ovo. Uma lata de carne ali na banha era uma semana. Assim, Então, matar pouco, tinha que matar todo sábado, porque o peão não pode comer sem carne. E a carne de vaca é difícil. Então, meu pai tinha lá no chiqueiro de 20 a 30 capado, engordando. Fora os que não estavam, que é no mangueiro. No mangueiro é um tipo de porco. Aí, né, para engordar, é outro tipo.